Olá, muito bom dia para você. Recebemos mais um dia como presente das mãos de Deus e queremos nessa manhã, como a nossa primeira ação, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e clamarmos por Ele para que Ele esteja conosco no decorrer de todo esse dia. A cada manhã nós temos muitas razões para ter um coração agradecido. As misericórdias do Senhor, a bondade dEle, a graça dEle se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Quero deixar com você uma parte da Bíblia para que fique registrado na tua memória, no nosso coração, para que nós possamos rememorar no decorrer de todo o dia o como Deus é bom, como Ele é gracioso para cada um de nós. E se encontra esse texto no livro de Salmo, capítulo 89, o verso 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, o verso 1. Nós queremos cantar para todas as gerações, para toda essa terra, quão é bondoso o nosso Deus, quão magnífico é o seu nome. As suas misericórdias, a sua bondade se renova sobre cada um de nós a cada manhã. Os nossos lábios proclamarão a todas as gerações a fidelidade de Deus para conosco e para todos aqueles que são chamados como sendo seus filhos. Queremos nesse dia colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e cumprirmos os propósitos de Deus na nossa vida. A cada manhã nesse canal você é convidado e é desafiado também a espalhar para seus amigos, familiares, mas que cada um de nós possamos ter um momento particular com Deus. Quero nesse instante então convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 33, o verso 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Vale a pena salientar um detalhe. Uma bênção patriarcal naquele período no Antigo Testamento tinha um valor imensurável. Nós podemos ver perfeitamente no momento em que Isaac estava para fechar os seus olhos para essa vida. Isaac levanta suas mãos para abençoar aquele filho que seria o herdeiro da promessa. Era a bênção patriarcal. Nós sabemos que o filho mais velho era Esaú, mas embora quem recebeu a bênção de fato foi Jacó. E quando nós olhamos para a história da nação de Israel, nós vemos do valor da bênção que Isaac proferiu sobre a vida de Jacó. A bênção de um pai, de um patriarca, para um filho, era como se fosse um documento. Nós sabemos que nos dias em que nós vivemos, muitas famílias construíram a cultura de pedir a bênção para o seu pai, a bênção para a sua mãe, mas não podemos menosprezar que os olhos do Senhor, a bênção de Deus, as mãos do Senhor estão de fato sobre aqueles que estão a clamar e a reivindicar as bênçãos dos céus sobre a sua família e sobre a sua vida. E no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós iremos estudar detalhadamente quão importante foi a bênção de Moisés sobre o povo de Deus, sobre as tribos. Era uma bênção que Deus estava destinando profeticamente para o futuro de todos os seus filhos. No capítulo 33, o verso 2, nós nos deparamos com a revelação de Deus. Moisés faz uma descrição do trono celestial. Quão grande é o Senhor! Os seus atributos são imensuráveis. Os seus anjos estão ao seu lado para poder lhe servir. E foi o próprio Deus que desceu um dia para poder entregar aos seus filhos a sua lei como sendo algo sagrado, fidedigno, expressão do seu caráter, para que os seus filhos pudessem colocar em prática nas suas vidas, porque todo aquele que se aproxima do Senhor, primeiramente precisa ser santificado, preparado para que possam ter esse encontro. A lei de Deus, ela não nos cura, mas a lei de Deus revela o nosso pecado. Recorremos a Jesus Cristo, Ele nos oferece a cura e nós nos encontramos então em aptidão, em condições para que possamos nos tornar um verdadeiro adorador. No verso 3 do capítulo que nós estamos analisando essa manhã, a razão pela qual Deus estava destinando uma bênção especial, porque era o povo separado para a sua adoração, eram os filhos amados de Deus. Da mesma forma como um dia Deus estava entregando a terra de Canaã como uma prova da sua herança, nesse momento o Pai Celestial
estava destinando uma bênção especial para todos os seus filhos, para que eles pudessem viver uma vida feliz. Nós precisamos entender uma coisa. Embora nós possamos perceber que há uma diferença de bênção, mas nós precisamos também compreender que, da mesma forma como dentro de uma comunidade existem pessoas que possuem dons diferentes, um pai tem nas mãos a responsabilidade de proferir bênçãos diferentes sobre os seus filhos. Não necessariamente um pai teria a obrigação de dar os mesmos presentes para cada filho que ele ama. E isso também não quer dizer que um pai ame mais a um filho do que ao outro, porque diante da necessidade dos seus filhos, os presentes de fato seriam diferentes. Por isso que, nos dias em que nós estamos vivendo, dentro da comunidade onde nós nos deparamos, nós precisamos ter um olhar de Deus para com os seus filhos. Deus, ele derrama bênçãos diferentes sobre os seus filhos. Ele dá a cada um de acordo com a necessidade dos seus filhos os seus presentes. Nós não precisamos ter ciúme dos nossos irmãos. O que nós precisamos fazer é a cada dia valorizarmos o presente que o Senhor nos tem dado e possamos desenvolver a cada dia a bênção que é recaída sobre a nossa vida. O capítulo 6 do livro que nós estamos analisando nessa manhã, a bênção de Moisés é proferida sobre a tribo de Rúben. Sabemos que Rubens era o filho mais velho, mas pelo fato de Rubens ter se envolvido com Bila, ele é destituído dessa bênção. E a bênção que Moisés profere sobre a tribo de Rubens é que ele cresceria, que ele teria homens, soldados para defender as suas tribos e o povo de Deus. Mas essa tribo nunca alcançaria proeminência da liderança do povo de Deus. No verso 7 do capítulo que nós estamos em análise nessa manhã, nós encontramos a bênção de Moisés sobre a tribo de Judá. A tribo de Judá se tornou uma tribo das mais importantes entre as tribos de Israel. Da linhagem de Judá veio o rei Davi. Da linhagem de Judá também procede a linhagem de Jesus Cristo. Outros reis vieram da tribo de Judá. Moisés estava profeticamente falando do futuro dessa tribo, que eles teriam nas mãos o direito de conduzir o povo de Deus, liderar o povo do Senhor e também, da mesma forma, a responsabilidade de defender os valores eternos que estaria sobre as suas mãos. Do verso 8 ao verso 11, nós encontramos a bênção de Moisés sobre a tribo de Levi. Quão importante foi essa tribo para o desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Lá no Monte Sinai, eles se demonstraram fiéis ao Senhor. Não se envolveram na adoração ao bezerro de ouro construído pelo povo rebelde. Mas aqui, no momento em que Moisés tinha nas mãos a responsabilidade de dedicar uma bênção sobre a tribo de Levi, Moisés reconhece que esse povo foi escolhido por Deus, tinha um ministério especial para servir e trabalhar para Deus por toda a sua vida. O próprio Deus, como resultado da devoção dessa tribo, Deus seria a sua herança pessoal. Moisés ora a Deus pedindo a bênção do Senhor sobre a tribo de José. E Moisés pede para que Deus abençoe e multiplique os homens para que possam defender a sua tribo. E que essa tribo também tivesse poder para defender o povo de Deus nos momentos da batalha. Quando nós olhamos para o futuro, nós podemos ver que a bênção de Moisés, que ele clama a Deus, de fato Deus ouve a sua oração e responde e abençoa a tribo de José. Moisés, no verso 17, ele pede a bênção de Deus sobre Efraim e Manassés. No momento em que Moisés pede a Deus a bênção sobre essas duas tribos, ele fala que Efraim teria a proeminência sobre Manassés. E de fato, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos que essa bênção de fato também se cumpriu. Zebulon teria proeminência na agricultura, mas eles também teriam capacidade para se desenvolver nos mares. Da mesma forma como Moisés pediu a bênção sobre outras tribos, ele clamou por Zebulon. Deus também ouviu a sua voz. A bênção do Senhor também foi derramada sobre a tribo de Zebulon. O verso 20 e o verso 21 do livro de Deuteronômio, capítulo 33, nós podemos ver que Gade recebeu o melhor da terra de Canaã. A razão principal pela qual eles foram abençoados e a bênção de Moisés estava sobre a vida de Gade, porque eles foram restritamente obedientes a Deus.
No momento em que eles tiveram nas mãos a responsabilidade de eliminar os seus adversários que estavam dentro da terra de Canaã, fidedignamente eles obedeceram à voz de Deus e eliminaram todos os seus adversários. Eles não tiveram piedade dos seus inimigos, mas cumpriram de acordo com o que Deus tinha pedido para que eles pudessem fazer. Da mesma forma, Moisés também orou por Dan, Naftali e Asser. Moisés também pediu a bênção de Deus sobre essas 3 tribos. Moisés reconhecia que a mão do Senhor também deveria estar sobre esses filhos, porque ele sabia do valor da importância dessas tribos para todas as outras tribos viverem e terem uma vida feliz dentro da terra de Canaã. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 33 do livro de Deuteronômio, fica evidente para nós: a vida de um ser humano só é completamente feliz quando nós, de fato, estamos sob a bênção de Deus. Nós que vivemos no presente século, nós somos tentados a viver uma vida independente do Senhor. Muitas vezes menosprezamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por isso que a cada manhã é imprescindível, antes de sairmos das nossas casas para as nossas atividades diárias, nós temos a necessidade de buscarmos a bênção do Senhor, abrirmos o nosso coração, permitirmos que Ele fale na nossa vida. Da mesma forma como no passado, os patriarcas entendiam que era essencial ter a bênção de Deus para viver uma vida próspera, para ter uma família sólida e para ter de fato uma vida feliz em todas as áreas da sua vida. Hoje nós não podemos nos esquecer, é imprescindível nos dias em que nós estamos vivendo receber a bênção do Senhor. Moisés termina o capítulo 33 falando para os seus filhos, para a nação de Israel, que era imprescindível eles terem uma vida feliz naquela terra se Deus não estendesse as suas mãos sobre eles. Por isso, amigo, nessa manhã, eu e você, nós não podemos nos esquecer. O nosso futuro depende da bênção de Deus hoje. O nosso presente hoje, o nosso dia depende da bênção de Deus sobre a nossa vida. Que nós a cada dia possamos ser um intercessor, que eu e você a cada dia possamos depender da bênção de Deus para que nós possamos estar em paz. Se esse é o teu desejo nessa manhã, viver uma vida sob a bênção do Senhor, quero convidá-lo nesse instante a fechar os seus olhos e nós juntos possamos clamar a Deus, pedindo ao Senhor que esteja conosco nesse momento, no decorrer desse dia e a nossa vida. Querido Pai, nessa manhã nós fechamos os nossos olhos para clamar pela tua bênção. Nós reconhecemos que não temos como viver uma vida feliz sem a bênção do Senhor. Por favor, Senhor, nos toma nas tuas mãos, guia a nossa vida, seja com a nossa família e que a cada dia que nós vivermos os nossos olhos possam se voltar para a eternidade, na esperança de muito em breve vermos Jesus Cristo voltar para nos buscar. É o nosso pedido nessa manhã e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.